Tenho uma teoria e eu vou falar ela pra vocês agora. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, este é o canal O Sé. E aqui a gente fala um pouco sobre moda, cultura, arquitetura, design e tudo que passa energias, né? E tudo que passa nesta cachola. Quando a gente tava ali pelos anos 2020, 2019, que tava bem naquela época de pandemia, depois de tudo isso, a gente tava naquele período um pouco mais branco, um pouco mais sem cor, podemos dizer assim. E quando a gente se entrou e foi pra dentro da gente e percebeu que a cor, que a textura, ela é fundamental. Eu tô sempre falando essa palavra, né? Até eu tô cansada. Mas que a cor, que a textura, ela se fazia necessária, começou a ter mudanças no mundo. E isso a gente viu mudanças tanto na moda, tanto no design de produto, tanto na arquitetura, que na arquitetura as mudanças elas acabam sendo um pouquinho mais lentas e mais a longo prazo. Só que assim, o que eu percebo disso agora? Que o conceito casa de vó vem de um saudosismo. A nossa geração que está crescida agora, ela sente falta, a sensação que eu tenho é que ela sente falta de uma coisa que ela não viveu ou muitas vezes viveu um pouco. Como assim, César? A gente viveu aquela época ali da nossa avó, dessa sensação de casa de vó, só que a gente não viveu muitas coisas que uma geração um pouco mais acima de nós viveu. E é como se a gente tivesse esse conglomerado de tudo e quer viver agora. O que, tudo bem, isso acontece em dos decorrer dos séculos, mas agora a gente tá olhando pra nós, chegou a nossa vez. Então, quando a gente para pra pensar numa casa de vó, eu tive uma casa de vó, só que eu sempre morei com a minha avó. Então, a casa da minha avó por parte de mãe, era a mesma minha casa. Só que quando eu parei pra pensar, sempre teve uma certa distância, porque eu tinha a minha casa, mas quando eu entrava no quarto da minha avó, ele era o quarto da minha avó. E lá era um lugar totalmente diferente da casa, porque ali a gente tinha uns móveis de melhor qualidade, porque ela fazia pra ela, então a gente tinha laca brilhosa, a gente tinha todo um quarto sob medida, com cômoda, com roupeiro, com a cama. E não era cheio de cor, não era cheio de textura, mas era cheio de presença, era cheio de memória. E é isso que eu acho que a gente tá tentando incessavelmente ter. A gente não quer ser esquecido. A gente quer ficar pra memória. E quando a gente traz a memória de alguém, quando a gente traz a memória, a nossa memória da nossa família, de certa forma a gente se torna pertencente. E a gente se torna parte de algo. Então, quando eu trago um quadro que era da minha avó, um tapete que era da minha mãe, uma decoração que era do meu pai, ou algum acessório que era do meu pai, eu fiz a decoração, de certa forma, isso nos aproxima da nossa memória, isso nos aproxima de ser alguém. Então, quando a gente traz isso para arquitetura, traz isso para decoração, é essa sensação que eu tenho, que a sociedade em si, a decoração, tá caminhando para esse sentido de eu quero ter a minha casa de vó porque eu quero ter a minha memória, eu quero ser uma memória presente. Isso a gente vê em vários conceitos, tá? Hoje em dia, a Anitta lançou um álbum bem nessa pegada de honrar as raízes, honrar a vida dela, honrar muito uma memória muito mais ancestral. E a gente traz isso de que forma? Claro, os nossos avós, alguns poderiam ter, né? Mas os nossos avós não tinham um sofá de 30 mil, um móvel de 50 mil. Mas eram coisas que tinham a impressão de... Era a coisa memória. Por isso que os antiquários cresceram muito. Essa sensação de... E outra coisa que eu acho muito desse crescimento do antiquário é buscar o diferente. É buscar o inusitado. Eu quero para minhas cortinas uns ganchos. Ok, eu posso ter um ganchinho com uma bolinha, mas eu não quero. Por quê? Qual é a sensação que eu tenho? É uma sensação de vazio. Tipo, não é isso que vai preencher, não é isso que vai trazer a sensação que eu quero. Não é isso que eu quero olhar quando eu chego. Claro, há casos e casos. Pode ser essa sensação de isso, mas é a decoração, é o objeto como presença, com sentido.
Então, quando a gente volta pra querer a casa da nossa avó, a casa da nossa avó, ela tinha um sentido, que a gente não fazia ideia, mas ela tinha um sentido, ela tinha uma sensação, ela tinha um pertencimento. É a casa da avó, é a casa dos nossos avós. Então, era de uma característica inusitada, tinha um pano de prato, tinha alguma coisa assim que tu não entendia, mas tu se sentia acolhido. Então, quando a gente começa a olhar numa escala um pouco mais macro para esses conceitos de arquitetura, para esse caminho que tá tudo indo, a gente consegue ver frases e consegue ver as palavras abstratas, como acolhimento, identidade, presença, memória, são essas palavras que, de certa forma, a gente busca traduzir para o mobiliário. Por quê? Por causa do nosso medo de ser esquecido, do nosso medo de não ser ninguém. Só pra gente concluir aqui, que a gente deixar redondinho, a ideia de casa de vó, ela é mais do que é mais do que simples uma casa de vó, porque nem todos tiveram uma avó presente. Mas é a ideia de uma casa com memórias e que ela só se constrói. Tem muitos arquitetos que conseguem fazer isso com maestria, só que isso não é um trabalho só do arquiteto. É um trabalho, ou só do decorador, ou só do design de interiores, enfim. É um trabalho em conjunto, é um trabalho com a pessoa. Porque quando a gente vê um ambiente na casa-cor de um arquiteto, que traz essa sensação que a gente busca de casa de vó, geralmente ele se mostra ali. Ou ele criou uma persona, alguma coisa assim, mas alguma identidade, alguma coisinha tá ali. Então, quando a gente tem a união de um arquiteto com o pessoal, é isso que vai fazer a casa ser uma casa de memória. É isso que vai fazer ser uma casa de pertencimento. Claro, a gente vai ajudar, a gente vai trazer essa sensação, a gente vai mostrar os caminhos mas no fim, o real trabalho é uma boa curadoria e é um bom entendimento da pessoa. Porque, como eu sempre falo, muitas vezes a pessoa quer, mas ela não sabe como expressar. Então é nosso papel ler e entender o que ela quer, entender qual memória que ela quer. E esse caminho a gente tá vendo também muito ali na Feira de Milão, a gente pode ver que os painéis, paredes revestidas de madeira, muito fechado nesse sentido, eles estão um pouco indo embora, porque a gente quer ver a parede, a gente quer ter a parede livre para colocar nossa memória. A gente quer ter o fundo livre como um respiro. Ao mesmo tempo que a gente quer essa sensação de acolhimento e conforto, a gente quer respirar dentro de casa. A gente não quer uma casa socada de coisa em que tu não consiga se mexer. A gente quer respirar e a gente quer viver. A gente quer construir aos poucos. A gente precisa de espaços vazios para ir construindo aos poucos o nosso espaço cheio. Muito obrigada por ter ficado até aqui o vídeo. Essa foi uma reflexão de mariolas da cabeça, né? E um beijo. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.